Olá, boa tarde, professor, boa tarde, pessoal do YouTube. Estamos começando mais uma entrevista do quadro Fala Professor, do grupo de pesquisa FORPED, Formação, Professores, Política Educacional e Desigualdade Social. Bom, o quadro Fala Professor tem como objetivo realizar entrevistas com professores sobre temas de interesse das linhas de pesquisa do grupo. A ideia é conhecer as diversas percepções acerca dos fenômenos atuais que permeiam o campo educacional. A equipe responsável sou eu, Poliana Mendes, a professora orientadora Wilana Nogueira, o Vinícius Oliveira e a Sandra Santos, todos nós estudantes do IFCE Campus Tianguá. Bom, e o tema de hoje é Universidade para quem? O entrevistado é o professor Dr. Sullivan Pereira Dantas. O professor Sullivan Pereira Dantas é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em 2017, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em 2014, e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, em 2012. Professor temporário dos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia da Universidade Estadual do Ceará, Campus Fortaleza. E professor efetivo da Rede Municipal de Fortaleza, PMF, desde 2016. É supervisor do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, edital 2022, do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Ceará, e coordenador do grupo de pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas em Geografia. Este faz parte do conselho editorial da Atenas Editora, atua como parecerista ad hoc do periódico eletrônico Revista Geotemas, editado pela PPG da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, e avaliador da PROEX e Revista Eletrônica do PPG da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Possui experiência como professor dos cursos de licenciatura em Pedagogia e de pós-graduação em Gestão Ambiental, com ênfase em auditoria e perícia pelo Instituto Regional de Educação do Ceará. Atua nos seguintes temas: ensino de geografia, com ênfase em formação de professores, estágio supervisionado e práticas educativas, climatologia geográfica e recursos hídricos. E vamos à entrevista. Bom, professor, é um prazer tê-lo aqui. Essa primeira pergunta foi feita por mim. Vamos lá. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou à TV Brasil que, abre aspas, a universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade, fecha aspas. O que você, como professor universitário, pesquisador e formado pela universidade pública, pensa sobre esta afirmação? Gente, muito obrigado pelo convite, boa tarde. É uma afirmação que não condiz, né, com a política de educação que eu acredito. Né? Eu acho que é um governo, no todo, que não representa, eu acho que boa parte dos professores, né, principalmente os professores que estão na universidade pública, e os professores também que estão na educação básica, e como representante do Ministério da Educação também não nos representa. Né? Uma frase onde você reduz, né, mais uma vez, né, em tempos que já aconteceu, o acesso à universidade a quem tem condição, né, a uma classe extremamente dominante e elitista. Né? Hoje a gente tem uma universidade que é feita para todos, né? Uma universidade onde todos os professores e os alunos acolhem, né? Seja de todos os níveis de renda, e uma universidade principalmente feita para alunos da educação básica da escola pública, né? Então, quando eu reduzo, né, esse nicho de alunos para poucos,
ele não quis dizer elite, mas entre esse texto que ele conduziu aí, é praticamente para dizer que a universidade é feita para os ricos, né? E essa não é a intenção. Afinal de contas, a nossa tentativa, enquanto professor formador, enquanto professor pesquisador, é trazer esse nicho de alunos, sim, da periferia, de alunos pobres, de alunos que necessitam emergir socialmente, né? De alunos que precisam crescer enquanto profissionais e que não tiveram nenhuma oportunidade, né? Às vezes pela família, às vezes pelo contexto social. E a universidade, ela, assim como foi para mim, ela deve ser um espaço para que esse aluno ele se sobressaia socialmente, né, e conduza uma vida com sucesso, um aluno que tenha autonomia, um aluno que seja crítico e que tenha sua independência financeira também, né? Então, sair de um contexto, né, de uma política que nós tínhamos de incentivar esses alunos, né, que são da escola pública, que não têm tanto acesso à universidade, que nós tínhamos no governo Lula, e em seguida a gente passou pelo governo da presidenta Dilma, chegam numa política onde há um retrocesso, né? Ao invés da gente tornar isso daqui não era nem para a gente estar discutindo, né? Eu costumo dizer que é até um desprazer estar falando sobre isso numa situação que a gente está vivenciando, né? Porque nós éramos para estar falando aqui sobre mais acesso, né? Sobre inclusão e não sobre essa exclusão que se torna através da fala do ministro Milton Ribeiro. Muito obrigada, professor. Boa tarde, professor. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. E agora, continuando com as perguntas, essa daqui é de minha autoria, essa pergunta. E é o seguinte: o censo de 2015 revela que 87% das matrículas do ensino médio estão na rede pública de ensino. Já em relação às matrículas no ensino superior, o cenário ele se inverte. Apenas 24% estão vinculadas à educação pública. Na sua percepção, o que isso significa? Os meios de ingresso ao ensino superior público nacional são, na sua opinião, favoráveis para a materialização de uma universidade para todos? Boa tarde, Marcos. Eu costumo dizer, assim como na educação básica, o ensino superior ele passou por muitas transformações, né? Hoje a situação que nós vivemos de ingressos, né, de alunos da educação pública na universidade é bem diferente de uns 15 anos, 20 anos atrás. A gente sabe que a quantidade de alunos que estão ingressando na educação pública é muito grande. Eu sei porque eu sou fruto disso, né? Eu fui aluno de escola pública a vida toda e consegui ingressar na universidade pública, né? E universidade pública de qualidade. E quando eu vou para esses dados, né? Eu não sei se esses dados você está falando no geral ou é no caso do estado do Ceará, acredito que seja no geral, né? O estado do Ceará você tem uma diminuição desse dado e um aumento vinculado ao que estão conseguindo ingressar, né? Por quê? Porque o estado do Ceará, particularmente, dentro do Senado Nacional, ele tem uma inserção maior, justamente pela formação da escola pública, né? Nós temos uma formação de escola pública no estado do Ceará, hoje, dita como uma das melhores do Brasil. Mas essas melhores não são só em dados, são em qualidade de professores, né, que estão atuando na educação básica, seja ela no ensino fundamental ou no ensino médio, professores extremamente críticos e capazes de colocar o seu aluno da educação básica à frente de uma condição de tentar um vestibular, né, de fazer o Enem, de tentar um vestibular da universidade estadual. Então, eu acredito, né, que há um avanço, né, não é o ideal, mas que há um avanço, isso é a realidade, né. Os alunos da escola pública, eles vivem num cenário diferente dos alunos da escola privada, né, da escola particular. O cenário dos alunos da escola pública, ele inicia como aluno trabalhador, desde o ensino fundamental. Então, se você observar, muitos alunos da escola pública, no ensino fundamental, alunos de 7º, 8º e 9º ano, são alunos que dividem o trabalho,
sim, trabalho infantil, com trabalho ajudando pais em casa, né, familiares, e a escola, né? Quando chega uma determinada idade desses alunos, a tendência é que esses alunos vá para o mercado de trabalho, né? E aí, com 16 anos, o que a gente vê é a quantidade de alunos da escola pública trabalhando. E aí, a necessidade que ele tem, desse aluno, quando termina o ensino médio, é de buscar um mercado de trabalho, muitas das vezes. E aí coloca o sonho da universidade um pouco para depois, né? Então, esse cenário, ele é real, ele acontece. Se você olhar para dentro do muro da escola, você vai observar que esse é o raio-x da escola pública. Mas quando eu falo de oportunidade do governo, né? Quando um governo responsável, ele nos dá uma oportunidade para aquele aluno ingressar numa universidade, né? Que seja vinculado à qualidade de vida daquele aluno, que essa qualidade de vida fazer com que aquele aluno ele permaneça durante todo o curso na universidade, né? O que eu vejo hoje como professor da universidade é que muitos alunos entram no curso, no segundo e terceiro semestre, terceiro semestre, muitos começam a abandonar, por quê? Porque eles não conseguem se manter financeiramente na universidade. Então, precisamos de uma política de ingresso mais forte, né? Eu costumo dizer que houve uma evolução, mas a gente precisa de uma política que seja de um ingresso mais forte e também de manutenção desses alunos na educação superior, que eu vejo também que é um problema, né? Eu acho que hoje, se a gente comparar com o cenário que eu estou falando há 20 anos atrás, nós temos um avanço, né? Mas fruto de quê? Fruto de governos que apresentaram cenários bem mais favoráveis. Mas, na minha percepção, é claramente a questão, né? Como eu falei para vocês, a questão econômica. É um aluno que termina o ensino médio, se ele não tem uma perspectiva do ensino superior, de que no ensino superior ele vai conseguir se manter e ajudar a família, ele provavelmente vai buscar o mercado de trabalho. E aí vem um papel fundamental, tanto do Estado, do governo, como da política de formação desse aluno. A escola, o incentivo da escola, o incentivo da família, o incentivo dos professores, né? Então, esse é o caminho que eu encontro e que eu observo dentro da minha experiência, tanto na educação básica como no ensino superior. Certo, professora. Professor, desculpe. Agora, a terceira pergunta, ela é da Sandra. A Sandra ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela deixou aqui a pergunta e eu vou ler ela. Durante a sua jornada formativa, na graduação e pós-graduação, os desafios para permanência na universidade. Essa é a realidade da maioria dos estudantes. Você considera que a permanência na universidade ainda é uma questão desafiante atualmente? Existe uma relação entre essa questão e as desigualdades sociais? Eu acho que ela complementa um pouco do que eu falei na questão anterior, né? Sim, eu tive algumas questões na minha graduação, e aí eu costumo dizer que eram questões bem, bem delicadas, porque não era só comigo, era com a maioria dos meus colegas de graduação, que estava relacionada a como me manter na universidade, mas foi graças a uma política que eu fui bolsista desde o segundo semestre da faculdade. Iniciei minha carreira como bolsista de extensão, depois fui para bolsista do PET, né, na época, e aí foi que eu consegui me manter na graduação durante todo o processo da graduação. E aí isso aconteceu também na pós-graduação, né? A gente precisa, em muitos casos, principalmente nos cursos de licenciatura, você precisa passar em boas colocações, né? Em boas colocações na pós-graduação para você conseguir uma bolsa e essa bolsa servir tanto para a sua pesquisa como para você se manter. E foi o meu caso, eu tinha que me superar e tentar ficar entre os primeiros lugares para poder conseguir a bolsa. Então, assim, além de eu tentar estar nesse processo de passar numa pós-graduação, eu teria também que passar entre os primeiros para permanecer na universidade, porque se eu não conseguisse uma bolsa, eu não tinha como cursar a pós-graduação, e foi o que aconteceu, né? Eu tive que fazer isso. Então, essa é o meu cenário, e foi o cenário de muitos colegas, que inclusive também eram frutos da educação pública, né? Que vinham de alunos da escola pública. E é fundamental, né, que a universidade
eu acho que esse é um dos grandes desafios dos nossos alunos hoje em dia, né? Se manter na universidade, conseguir essa autonomia, né? E acho que a questão financeira é um ponto extremamente importante, né? A universidade ela é um berço de formação, tanto formação crítica como formação humana, não só profissional. E aí, para que eu consiga ter esse acesso, eu preciso ter um estímulo, né? Eu preciso ter um apoio. E esse apoio tem que vir do governo, né? Esse apoio tem que vir de uma política pública, né? De permanência, onde o aluno consiga continuar cursando o seu curso, né? E com certeza existe uma relação com a questão da desigualdade social, né? Alunos ficava claramente definido dentro de uma sala de aula na universidade, durante a minha experiência e durante a experiência dos meus alunos hoje em dia, de que alunos que têm condição melhor, né, alunos que têm transporte, alunos que têm condição de ir para uma aula de campo e conseguir cursar o curso por inteiro, sem precisar ir para o mercado de trabalho, eles conseguem desenvolver o seu curso de graduação até o final, sem precisar trancar as disciplinas, sem precisar trancar os semestres. E eu vejo um esforço muito grande dos alunos, principalmente dos alunos de licenciatura, e aí no meu caso, que eu trabalhando na UES, que é um curso noturno, onde a maioria dos meus alunos são alunos trabalhadores, ou seja, eles vêm do trabalho direto para a universidade, e eu vejo o tamanho do sacrifício que eles têm para se manter dentro da universidade. Então, vai um pouco da minha empatia diante da situação, mas que é fruto de uma desigualdade que está na sociedade, sem dúvida nenhuma. Realmente, essa questão da desigualdade, ela está muito presente mesmo, porque eu já vi muitos alunos que realmente trancavam o curso, que trancavam o semestre, porque não tinha apoio do governo, não tinha condições de ir para a faculdade, para cursar o curso, né? Realmente é uma questão muito importante. Poliana, é com você. Muito obrigada, professor, pela sua colaboração, sua participação. O Grupo Forped inteiro agradece a sua participação e contribuição. Nós ficamos muito honrados de lhe receber aqui. Eu que agradeço, Poliana, Vinícius, o grupo, né? Fiquem à vontade. Qualquer coisa que precisar, podem entrar em contato. Você já tem meu contato, já tem meu número. E fica aqui o meu desejo, né? De que a gente consiga fortalecer a educação pública de qualidade e com os alunos da educação pública. Tá bom? Obrigada. E